Se não abençoou, agora é a oportunidade, hein? Abençoe com 2023 cheio da revelação da glória de Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós em 2023. Aleluia! A palavra de 2022 que ficou no nosso coração e que nós aprendemos pro resto da vida foi o quê? Apocalipse 12, 11. Vamos declarar, quem já chegou aí, glória a Jesus? Nós temos vencido por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que temos dado. Aleluia! Isso que nós aprendemos e falamos em 2022 é para marcar nossa história e é para a gente falar durante toda a nossa vida, entendendo, né, que um poder pertence ao... E agora para 2023 o Senhor traz um novo conselho, juntando com o do ano passado, agora um novo conselho. Êxodo 33, 18. Qual que é a palavra? O Senhor nos ensina a orar através de Moisés. Roga. Esse rogar é mais do que orar. É como se fosse uma súplica mais profunda, né? Rogo que me mostres a tua glória. Não tem nada maior do que isso, do que reconhecer e contemplar a glória de Deus. Aleluia! É isso que você quer? Amém? É isso que você quer, Bia? Beatriz? Tá vendo? Beatriz me ajudou hoje a arrumar as cadeiras do Ministério Infantil. Beatriz é de Jesus. Não é, Beatriz? Glória a Deus. Vamos orar. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós celebramos a alegria, o prazer de te conhecer. E ó Deus, e essa proposta maior que o Senhor nos faz, nos levando em Êxodo 33, 18, nos ensinando a pedir o que de maior, o que de melhor pode acontecer na nossa vida, que é te contemplar. Nós rogamos, mostra a tua glória. Mostra a tua glória, revela a tua glória em cada área da nossa vida, em cada culto, em cada reunião, em cada encontro entre os irmãos. Revela a tua glória. Nós não queremos desperdiçar nenhuma oportunidade de vermos o Senhor e de contemplar o teu agir e aprender como o Senhor age, como o Senhor reage, como o Senhor faz. Queremos ver a tua glória, Pai. Quanto tempo nós temos passado contemplando a glória dos homens, essa glória que é como uma flor, ó Deus, que nasce pela manhã e de tarde já murcha. Quantas dores, quantas frustrações por não buscar a glória de Deus. Oh Pai, muito obrigado, porque o Senhor já começa esse ano nos dando uma nova expectativa, uma visão realmente clara daquilo que o Senhor tem de geração em geração para os teus filhos. O Senhor traz essa revelação para nós em 2023. Interessante, Pai, que em 2022, no nosso aniversário, o Senhor nos levou a uma total dependência do Senhor. E agora o Senhor nos achega mais perto ainda de Ti, nos ensinando a buscar a Tua glória. Pai, isso é maravilhoso. O Senhor está nos aproximando de Ti. O Senhor, que é um Deus amoroso, está, ó Deus, trazendo cada um de nós com laços de amor. Deus, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso enche o nosso coração de segurança, de sermos tão amados, ó Pai, tão queridos, como o Senhor nos quer. Somos queridos do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, contemplar a tua glória. Nada mais gratificante, maravilhoso, renovador, nada mais grandioso do que te contemplar. Tudo mais vira nada diante da tua glória. São sombras, são circunstâncias, são homens, são leis, são projetos, tudo falível, tudo que pode, na realidade, não ser 100% tão bom como a gente pensa, porque coisas de homens são de homens. Mas quando nós entendemos que o Senhor é Deus, entendemos também que a tua graça nos basta e que teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Quem ama Jesus, dá glória a Deus. Eu estou até com 2 Bíblias hoje, gente. É porque eu esqueci uma outra. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Como é bom, né, irmãos, podermos já ser alimentados assim, já receber essa palavra, né, uma oração, bênção que o Senhor tem para nós durante todo esse ano, amém? E nós tomamos posse em nome de Jesus. E nada melhor do que contemplar realmente a glória do Senhor que é presente neste lugar, amém? Então vamos louvar o Senhor declarando essa glória presente aqui. Aleluia! Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, Mostra o Senhor. a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor retornar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, Senhor! A tua glória está neste lugar, Senhor. Faz-nos sentir, Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Receba o toque da glória do Senhor. Glória a Deus. Eu te louvarei, Senhor. Te glorificarei por toda a minha vida. O Senhor é a minha fonte. O Senhor é a minha luz. O Senhor é o meu caminho. Declara comigo, sua mão. És única
Ele ainda vai fazer muito por mim e por você, amém? Mas nós não louvamos pelo que Ele vai fazer, nós louvamos pelo que Ele já fez, por mim e por você. Ele me deu vida, Ele te deu vida e nos deu para que vivamos em abundância, amém? Então viva essa vida glorificando o nome do Senhor. Porque se existe alguém que guerreia por mim e por você, meu irmão, ele se chama Jeová, amém? E Ele é o teu cavaleiro, e Ele cavalga para te garantir a vitória. Aleluia. Diante de ti,
Glória a Deus. Vamos declarar o nosso amor pelo nosso Pai. Amém? Vamos declarar esse nome de Jesus que nós o amamos. Oh
Glória a Deus. E nós vamos mais uma vez declarar esse hino, trazendo o nosso dízimo, a nossa oferta no altar do Senhor. Amém? Cumprindo a ordenança. Não para pagar nada, mas para demonstrar a nossa fidelidade e amor à obra do nosso Deus. Obra que um dia nos resgatou, obra que um dia nos salvou e obra que hoje nos alimenta. Exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome. Aleluia, glória a Deus. Mais uma oportunidade, né, de estarmos na casa do Senhor logo no início do ano. É um privilégio estarmos aqui reunidos para glorificar e honrar o nome do Senhor. Amém? Vamos estar agradecendo a Deus pelos dias das ofertas. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, Senhor, porque o Senhor nos sustentou, Senhor, todo o ano de 2022, Senhor. E nós cremos que o Senhor vai continuar nos sustentando nesse ano também, agora que se inicia, Senhor, em 2023, ó Pai. Vou abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. O Deus que nos ajuda a ser fiéis a Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é fiel, Senhor. Nos ajude a honrar essa aliança que nós temos com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e falar sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu abençoo, Senhor, a administração que vai ser ministrada hoje, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. A pessoa que vai estar trazendo a palavra, a pastora ou o pastor, ó Pai. Ó Deus, aquieta a nossa alma, Senhor, que nós podemos ficar, Senhor, aquietados, Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço, para honra e glória no Teu nome, Deus. Amém. Aleluia. Quem tem Jesus tem tudo, né, gente?
Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, coração grato. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Em gratidão ao Senhor, nós vamos falar o nome dos nossos aniversariantes do mês de janeiro, abençoando essas vidas preciosas. Glória a Deus. Renato, Felipe, José Maria, Tércia, Valéria, Maísa, Mércia, José Eustáquio, Gleice, Jânio, Reginaldo, Camila, Adriana, Cláudio Luiz, Brian, tem torcida aí, gente. Gislane, Mariana, Maria Nazaré, Tamires e Mércia. Bendito seja o Senhor. Tem mais gente aí? Aniversariante? Alan de Janeiro também? Então vamos parabéns também, Alan. Glória a Deus, aleluia. No final você passa o seu nome ali, porque a gente vai estar registrando. Viu? Glória a Deus. E nós vamos orar abençoando essas vidas com a palavra que o Senhor nos deu. De o que, gente? Nós vamos falar de 2023 até você chegar nessa palavra. Êxodo 33, 18. É a palavra, tema que o Senhor generosamente nos abençoou com essa palavra. É indescritível receber uma palavra como essa. A palavra que diz: rogo-te que me mostres a tua glória. É tudo o que eu mais quero, é te ver. Tem até uma música que a gente canta, né? O que eu mais quero é te ver. O que eu mais quero é te contemplar. Só que às vezes a gente vive tantas coisas, né? E fica tão distraído com tantas coisas que aquilo que a gente às vezes fala, a gente não vive na intensidade. Mas que a gente seja intenso esse ano para falar: rogo-te que me mostres a tua glória. Senhor, vou arrumar a casa. Rogo-te que me mostres a tua glória enquanto eu arrumo a casa. Vou fazer o sacolão. Rogo-te, Senhor, que me mostres a tua glória enquanto eu estiver fazendo as compras. Amém? Vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes. Pai, muito, muito obrigada, Deus, por pronunciar cada nome, cada pessoa, Pai, que está completando mais um ano, só por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. E nós te louvamos porque nós temos certeza que o Senhor trouxe a cada um desses com um propósito, Deus. Com o propósito de ser vaso de honra. Isso é magnífico, Senhor. Cada um desses já tem promessas, planos e bênçãos sobre a vida deles, Pai. E que eles possam receber, ó Deus, espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho do Senhor, para poder, ó Pai, ver a tua glória em todas as coisas, a começar da sua própria vida. Que haja, Pai, um novo do Senhor, nesse novo tempo que o Senhor concede a cada um desses amados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela vida de cada aniversariante. Glória a Deus pela vida de cada irmão. Parece que a gente até passou a noite junto, né, gente? Passou de ontem para hoje e hoje nós estamos de novo. Glória a Deus. A ministração de hoje, nesse primeiro domingo do mês, é tão impressionante como a gente vê a sabedoria do Senhor, né? Porque às vezes a gente faz projetos, né? Eu quero esse ano fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu isso, não sei o quê. Mas, às vezes, nós colocamos as coisas na ordem errada. E por isso que, às vezes, nós não alcançamos projetos. Eu lembrei aqui de vários anos que eu já contei várias vezes aqui para os jovens, para os adolescentes, inclusive jovens e adolescentes, próximo sábado, é 19h30? Às 19h30, esteja aqui, que o Senhor vai estar falando com você nesse novo tempo que Ele tem. Juventude e adolescentes estejam, né, no próximo sábado às 19h30 aqui.
Para honra e glória do Senhor Jesus, né, Anderson? Estamos juntos. Mas eu já contei várias vezes, de tantos anos que eu pedia, eu quero casar esse ano, Senhor. Meus colegas têm namorado, eu não tenho. Senhor, eu quero. Fiquei anos e anos, até que teve um ano que eu estava tão cheia da presença do Senhor que eu não senti necessidade de pedir isso. Inclusive eu falei, pai, que interessante, eu não sabia que entre eu e o Senhor a gente podia se completar. Parece que eu estou dentro de uma bolha de amor, parece que é amor para tudo quanto é lado. E aí o que eu disse? Pai, o que eu quero para esse próximo ano é mostrar para as pessoas que realmente o Senhor é real. E foi nesse ano que eu comecei a namorar com meu esposo, gente. Deviam ter me avisado antes, né? Eu estava trocando a ordem. Eu queria que um sonho meu fosse realizado, uma vontade fosse suprida, mas em primeiro lugar eu reconheço que eu não pensava a título de alegrar o coração do Senhor ou trazer testemunho. Era uma coisa egoísta, talvez até, como é que eu falo? Orgulhosa, né? Os outros têm, por que eu não tenho? Né? Coisas do tipo que permeavam o meu coração. E Deus graciosamente, antes, né, de me entregar ao meu esposo, Ele me deu a oportunidade de vivenciar um amor pleno entre eu e Ele. Isso é maravilhoso, faz toda a diferença, porque aí você não tem mais aquela, como que fala, o seu alvo, né, de vida não se torna mais você como centro, mas o Senhor. Então você vai aprender a viver os dias de uma maneira muito diferente. E o tema da mensagem de hoje é restauração, sim. Restauração é possível, sim. Mas explicação, nem sempre. Deus é poderoso para nos restaurar de toda e qualquer situação, mas nem sempre Ele nos explica os porquês. Jó, ele fez 16 perguntas para o Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor respondeu as 16 perguntas de Jó com 70 perguntas falando da grandeza de Deus. Ele ajudou Jó a entender quem era ele, quem Jó era e quem é Deus. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, vamos lá para Romanos 12. É tão conhecido o texto e a gente, né, sabe de cor, né, gente? Romanos 12, versos 1 e 2. É o Senhor de novo, através de Paulo, rogando. Rogo-vos, o título é A Nova Vida. Quem quer viver um novo tempo e uma nova vida em 2023? Todo mundo quer? Glória a Deus, né, gente? Não é? Deus que se renova, Deus criativo, Deus que tem novas experiências para cada um de nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, em primeiro lugar, ele diz que eu tenho que apresentar o meu corpo, a minha vida, em sacrifício. Por quê, gente? Porque ele sabe que enquanto eu não me apresentar, eu não me entregar ao Senhor por completo, muito menos a minha mente vai ser renovada. Eu vou continuar buscando do meu jeito, querendo do meu jeito, me esforçando do meu jeito.
É como se eu fosse fazer a manobra de um carro e aí eu faço de um jeito e não dá. Aí eu faço do mesmo jeito e não dá. Aí eu faço pela terceira vez a manobra e não dá. Não vai dar nunca, gente. Se eu fiz a manobra de uma vez, né? Uma vez e não deu certo, então deixa eu ver que outra manobra eu posso fazer para poder ficar do jeito que eu quero. Não é mesmo? Mas às vezes nós ficamos, né? Eu faço desse jeito e eu continuo fazendo. Então a primeira coisa, apresenta o vosso corpo, que é a vossa vida humana, ok? Vossa vida humana, carnal. Às vezes você fica pensando, eu vou oferecer ao Senhor cânticos, orações, louvores. Pode até ser que sim, mas em primeiro lugar, apresente você. Quem sou eu? Esse ser humano limitado a dias, a tempos, a saúde. Eu, Miriam, minha identidade. Porque a gente mistura às vezes com membresia de igreja. Então eu não sei se eu sou a Miriam humana, a Miriam membro de igreja, a Miriam espiritual. Apresente-se você. Pai, eu me apresento ao Senhor. Quem sou eu? Pode falar para identificar, né? Eu tenho tantos anos, nasci em tal família. Coisas de você, eu me apresento, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. E já que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu agora me permito viver algo do céu, sem me contentar em primeiro lugar com as coisas dessa terra. Eu me rendi ao Senhor, eu me entreguei a Ele, e agora eu entro numa fase de inconformismo com este mundo. Eu não me conformo com este mundo. Porque enquanto eu não me entregava, até que dava para, né, uma coisa assim, outra encaixava, né? Uma hora eu canto, outra hora eu murmuro, né? Uma hora eu falo mal dos outros, outra hora eu bendigo o Senhor, e vamos que vamos. Mas quando eu me rendo ao Senhor, então eu saio da forma desse mundo, eu fico incomodada e eu falo, eu não quero isso mais na minha vida não. Eu não quero mais murmurar não. Eu não quero ser mentirosa mais não. Eu não quero ser fofoqueira mais não. Eu não quero ser descontrolada financeiramente mais não. Eu não quero dar mal neste mundo. Eu saio dessa forma terrível, porque é literalmente uma forma este mundo, gente. Esse sistema, se você não prestar atenção, você vai igual um João Bobo, igual aqueles bonecos que tinha antigamente, ou então marionete, e você vai se encaixando, e você nem percebe, e acha até que está muito bom, mas está muito mal. Quando eu me encaixo na forma do mundo, é sinal de que eu estou muito medíocre na fé. Porque quando eu penso um pouquinho a mais no céu, no Senhor e nas coisas dele, é sinal de que eu estou crescendo de nível. Às vezes as pessoas acham que crescer de nível é eu trocar de carro, pintar a casa, trocar de roupa. Não, isso daí, qualquer infiel, ímpio, troca de roupa, troca de carro, acontece. Nem que seja através de roubo, daquilo. Né? Isso daí acontece com o ímpio. Mas Deus nos chama para viver um padrão de filhos. Por isso que Ele fala, sai dessa forma do mundo e entra no meu propósito, entra no meu plano. Então esse Romanos 12, gente, ele é muito forte. Porque quando ele fala, e não conformais com este século, quando eu já fico inquieta e eu não me comporto mais dessa forma, então, ao mesmo tempo, eu me permito que minha mente seja transformada. E então, só então, que eu vou desfrutar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que a gente quer, né?
viver a boa. Ai, eu quero uma vida boa, eu quero uma vida agradável, eu quero uma vida perfeita. Mas dentro dos teus padrões, dentro da minha vontade, dentro dos padrões do mundo, jamais você vai chegar no final desse versículo. A gente vê o livro de Jó, vamos lá no livro de Jó. Muitas vezes, o livro de Jó, ele é chamado, Jó capítulo 42, muitas vezes o livro de Jó é chamado do livro das dores. Mas na realidade, o livro de Jó é o autêntico livro da restauração. Vamos até, antes de ir para o final de Jó, vamos para o primeiro capítulo de Jó, para entender. Nós estamos falando de restauração, sim, Deus pode, mas explicação nem sempre, não é? E a gente vê que muitas pessoas param no tempo porque querem que Deus explique e que Deus justifique e que Deus fale. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Mas eu orei, mas eu jejuei, mas eu não sei o quê. Eu lembrei aqui, gente, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, sabe quando que foi? Eu comecei a trabalhar no sistema de padrinhamento de criança carente no bairro Nova Vista, e os meninos, a gente ficava muito junto, agarrado e tal, e eu peguei piolho. E aí eu fiquei tão desorientada de ter pego piolho pela primeira vez na minha vida, que o que eu fiz? Eu falei, Deus, eu vou ler a Bíblia toda para nunca mais na minha vida ter essa praga de piolho na minha cabeça. Gente, essa é a memória da primeira leitura bíblica por completo que eu fiz na vida. Vocês acham que eu deixei depois de ter piolho? Acham? Nossa, mas você leu a Bíblia inteira? Eu li, gente. Eu li a Bíblia toda. Bendito seja o Senhor, que com toda ignorância eu saí ganhando, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas tive piolho várias outras vezes. Olha para vocês verem como que a gente às vezes não percebe quão ignorantes nós somos. Por isso que o Senhor clama, né, para que a gente entre, né, no propósito, nessa transformação de mente. Por que eu fiz isso, gente? Porque naquela época, quando eu era jovem, eu entendia que vida e comunhão com Deus era um sistema de troca. Eu faço isso, mas o Senhor tem que fazer aquilo. Eu fiz tanto jejum, tantas orações e eu quero a resposta. Eu pedi ao Senhor para ser desse jeito, para ser desse tempo, e é assim. Só que não é assim. Diga, graças a Deus. Glória a Deus, porque os pensamentos dele são mais altos. Os planos dele, incomparáveis conosco. E aqui a gente vê no livro de Jó, o livro da restauração, que convence qualquer um de um Deus. Esse pode restaurar uma pessoa. A gente vê aqui as aflições que Jó passou. Capítulo 1, verso 13. Você pode colocar também as aflições, né? E a paciência sua, ou só as aflições. Sucedeu, verso 13. Sucedeu um dia, gente, não foi em anos não. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Olha que alegria, a família toda reunida na casa do irmão, coisa maravilhosa. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. Então estava tudo maravilhoso, né, gente?
os irmãos, na casa do irmão primogênito, muita fartura, muita comida, muita saúde, estava tudo indo muito bem, inclusive os bois labravam, as jumentas também, estava indo tudo bem. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram. Veio os inimigos e levou os filhos todos de Jó, que estava lá naquela festa. A festa acabou de uma maneira horrorosa. E levou eles e mataram eles, sabe como, gente? Com espada. Imagina você pensar cada um dos seus filhos sendo mortos com espada. Que dor cruel. E só eu escapei para trazer-te a nova. Falava essa tragédia de horror, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, agora queimou as ovelhas e os servos, os trabalhadores seus também. E só eu escapei para trazer-te a nova. Gente, mas não acabou a tragédia, não. Tem mais coisa ainda. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, um outro tipo de inimigo, né? Deram sobre os camelos, nem os camelos, gente, os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro. Gente, é muita tragédia. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei-te para te dar o quê? A nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e praguejou. Foi isso? Gente, vocês não têm ideia do que Jó fez. Diante de tragédias consecutivas em um só dia, ele exaltou o Senhor. Se a gente entendesse o poder da adoração e do reconhecimento de quem é o nosso Deus, às vezes a gente quer tantos estudos, quer fazer tanto isso, tanto aquilo, mas às vezes a gente nem percebe qual a motivação que me leva a ter essa vida, que me leva a ler a Bíblia, que me leva a vir na casa do Senhor. É uma motivação forte, profunda, que se preciso for, eu dou minha vida. Aqui Jó, o que ele fez? Ainda bem que ele não tinha um celular na época, né, gente? Para sair postando todas as tragédias. Ele exaltou e ele reconheceu: nu saí do ventre de minha mãe e nu vou voltar. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse Jó é um livro de restauração, porque ele conta de uma pessoa que viveu as piores tragédias, mas aí a gente pode ir no último capítulo. Ele viveu muitas dores, ele viveu muitas situações, porque foram até ele 3 amigos e depois mais um, só que na sabedoria deles, na visão deles, não no conselho de Deus, e falaram que não devia, e trouxeram mais peso ainda para Jó, e aquilo trouxe um abatimento muito grande para Jó. E aí Jó, então, ele fez as 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 16 vezes. E o Senhor respondeu as 16 perguntas
questionamentos para Jó a respeito da grandeza de Deus. Isso foi o que de mais maravilhoso Deus poderia fazer com qualquer um de nós, seus filhos. É te ajudar a entender, ok, você pode passar por isso, por aquilo. Meu filho, inclusive, foi cuspido, foi morto, foi crucificado, foi humilhado, viveu como sofrimentos como de pecador, sem ter sido pecador, não é? Mas com um propósito. Eu sofri, mas havia um propósito para todas as coisas. E eu já avisei para vocês. Já avisei, já está avisado. No mundo tereis o quê? Aflições. Isso é o normal do mundo. Nós não estamos ainda no céu. Vamos ter uma eternidade em glória, né, gente? Uau! Uma eternidade em glória. Provisório, passageiro e um pouco de tempo é essa vida aqui terrena. Hoje à tarde mesmo nós fomos no cemitério à tarde fazer um culto ali e a gente vê aqueles túmulos, até alguns que tinham fotos. As pessoas vêm e elas vão. A vida é passageira. E Deus queria mostrar para Jó, deixa eu te fazer entender uma coisa que vai te restaurar. Para de pedir explicação. Para de querer duvidar da minha sabedoria. Como se eu não tivesse tamanha inteligência para perceber algumas coisas, Jó. Estou percebendo tudo. Eu sei, aliás, muito mais. Você sabe da constelação do céu. Você sabe dos peixes do mar. O que você sabe a respeito da vida, Jó? E Jó foi ouvindo aquilo. E Jó então entendeu: ó, eu não sou Deus. Eu sou só um ser humano. Quem sou eu para querer transformar e mudar as coisas com o meu entendimento? E aqui então, em Jó capítulo 42, depois de Jó entender quem é Deus e quem é ele diz: bem sei, agora eu sei, que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está ouvindo, igreja? Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Homens frustram sim. A gente às vezes pensa que é de um jeito e vai ser do outro. Homens, se eu ficar baseada em mim mesmo, eu posso ter muita decepção. Mas no Senhor, não. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? No verso 3, no verso 2 ele reconhece quem é Deus, e no verso 3 ele reconhece quem é Ele. Na verdade, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. No verso 12 diz: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pode isso? Depois de passar tamanha tragédia, Deus mudar a sorte, restaurar a vida de Jó? Deus não deu explicações para Jó. Deus deu uma restauração
leva para a vida dele. Amém, gente? Amém? Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Jemima, da outra Késia e da terceira Queren Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso tudo, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O livro de Jó não é o livro da dor, é o livro da restauração. Se você pensa que a sua situação, a sua dificuldade é extremamente complicada, difícil, tenha sabedoria de ler o livro de Jó. Porque quando você começar a ler o livro de Jó, você vai perceber que a sua situação não é tão dramática e terrível como a dele. E se Deus pôde restaurar por completo a vida dele, com certeza Deus também pode fazer isso com a sua vida. Mas uma coisa que o Senhor me trouxe muito clara para a gente estar falando nessa restauração, sem explicação, ele me lembrou da mulher de Ló, aliás, em Gênesis 19. Gênesis 19. Deus é bom? Maravilhoso. Gênesis 19. No verso 17. Porque aqui conta, né, que o Senhor veio, mandou um anjo para trazer livramento para Ló e para sua família, porque ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Imagina Deus sabendo que ia destruir o Brasil e ele falar: Miriam, você e a sua família saiam daqui porque eu vou salvar vocês. Gente, isso é muita grandeza de cuidado de Deus, né? Poxa vida, ele sabe que aquela nação, que aquele país vai acabar, mas ele fala: aquela família, sai daí. Foi isso que ele fez com Ló. Foi algo grandioso. E ele só falou uma coisa. Verso 17. Havendo-os, o anjo levado fora da cidade, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que você não pereça. E no verso 26 diz: e a mulher de Ló, sabendo de tudo isso, o que ela fez, gente? Um olhar destruiu uma vida. Olhou para trás e converteu-se. Nós, como cristãos, buscamos converter pessoas a Jesus? Passar de uma vida para outra? Pois é. A mulher de Ló, ela se converteu num ser humano, numa estátua de sal. Olha, eu vou ler de novo o verso 17 para cada um de nós que estamos ouvindo agora e que podemos ouvir depois. Havendo-os levado fora, havendo o Senhor trazendo salvação. Quem aqui foi salvo, gente? Quem aqui estava nas trevas, no reino das trevas? O Senhor nos tirou desse reino de trevas? Tirou?
Amém? Glória a Deus. Tendo saído das trevas, o que Deus fala para a gente? Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda campina, foge para o monte, para que não pereças. O que passou, passou. O que passou, passou. Quantas pessoas presas ao passado, presas ao passado, e Deus fala: salva a tua vida, casca fora, sai disso. Você está aí em 2015, em janeiro de 2015. O que você está fazendo em janeiro de 2015? Eu nasci em 1961. Eu estou em 65, quando eu tinha 4 anos, que aconteceu isso e isso comigo. E ele sai dessa situação. Quantos casos, né, Jonas? Que ele lida com pessoas adultas, e o problema que é? Aconteceu hoje, ontem? Não, é porque meu pai fazia assim, e aquilo me fazia sofrer muito, e por isso eu continuo sofrendo. Meu filho, você não reconheceu ainda Deus como seu Pai eterno? Você ainda está apegado àquela situação, àquele acontecimento? Até quando? O Senhor tem nos levado a Êxodo 33, 18. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Em vez de você ficar agarrado e preso à situação antiga, fala com o Senhor: Pai, mostra-me a tua glória nessa situação. Mostra-me a tua glória. Talvez o Senhor ali, Ele vai mostrar a glória dele, te ensinando o valor de ser verdadeiro e deixar de ser mentiroso. Talvez naquele momento o Senhor vai te tirar daquela prisão de culpa e vai te levar a viver agora livre em Cristo Jesus. Quantas pessoas: eu não me perdoo, eu não me perdoo por ter feito aquilo há 17 anos atrás. Talvez se eu tivesse feito aquilo 17 anos atrás de outra forma, eu não estaria vivendo isso hoje. Meu irmão, o leite já foi derramado, já aconteceu. O que você tem que fazer agora é limpar a sujeira daquele leite, buscando a glória do Senhor. Busca a glória do Senhor, busca a vontade do Senhor. Eu até poderia estar vivendo uma outra coisa, mas eu não quis. Perdi. Quantas pessoas em prisões, em penitenciárias? Tem 5 anos que eu estou no presídio, que eu estou presa, e eu não faço isso mais. Pois é, teve consequência. Então, meu irmão, se você vai sair agora, depois de 5 anos que você esteve preso da penitenciária, não rouba mais não, porque se você sair da penitenciária hoje, você roubar ali e passar um guarda, ele vai te prender e você vai voltar para o cárcere novamente. Quantas pessoas remoendo dores, e vendo fotos, e vendo vídeos, e voltando ao passado, e não se permitindo viver o tempo de hoje. A nossa vida não nos pertence em primeiro lugar. A nossa vida pertence a Deus. E quando eu me apresentar diante dele, o que eu vou apresentar ao Senhor? Pai, até a data X, eu fazia assim para o Senhor. Mas aí, Deus, eu resolvi ficar parado 3 anos e meio para curtir aquela dor por causa daquele acontecimento. Você escolheu ficar 3 anos e meio. Puxa vida, eu estava contando com você. Inclusive, eu ia te dar tanta cura enquanto você perseverasse em caminhar. Quantos sofrimentos, quantos planos e projetos frustrados
Eu vou fazer um propósito esse ano. Aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas eu não considero Romanos 12. Eu não me rendo em primeiro lugar. Eu quero estar na forma do mundo, vivendo o céu na terra. É possível isso, gente? Não é possível isso. E a gente vê que são passos, decisões e atitudes que ninguém pode fazer por mim. É uma escolha minha. É uma escolha minha, sou eu que escolho. Jó, ele escolheu. Ele podia ter amaldiçoado e falado: como o Senhor permitiu isso tudo? Ele podia ter dado a primeira palavra, porque, gente, presta atenção na sua reação diante das dificuldades, diante das adversidades. Qual é a sua reação? Se você consegue glorificar Deus, mesmo sem entender, você vai facilitar bastante a restauração de Deus em sua vida. Quantas pessoas não têm a vida restaurada porque elas querem mais do que uma restauração? Por incrível que pareça, elas querem uma satisfação de Deus. O Senhor tem que me dar uma explicação por que aconteceu isso dessa maneira. Pessoas que às vezes o Senhor dá 80 anos de vida, e ela às vezes nesses 80 anos ela vive só os 13 primeiros anos da vida dela, e aí acontece com 13 anos uma situação e ela se prende ali, e ela questiona a Deus e vai questionando com 14, com 15, 16, com 25 anos, com 35, com 50, com 60, com 70, e ela morre sem uma explicação e não recebe a restauração de Deus. Como pode acontecer isso? Às vezes nós ficamos tão presos a datas e a anos, né? Mas como que o Senhor tem trabalhado comigo esse assunto de que Ele não vê nessa proporção nossa, no mês tal, na data tal, no ano tal. Deus vê as coisas, gente, como eternas. É por isso que tudo que nós fazemos hoje vai para a eternidade. Tudo que eu faço hoje eu tenho que saber que é eterno. O diabo não quer que eu saiba dessa verdade, porque é conveniente para o diabo, para o inimigo, eu achar que aquilo que eu estou fazendo hoje, eu falei uma mentira, eu fiz isso e aquilo, ok, passou. Não. As coisas com Deus, elas são muito acertadas. Eu tenho que buscar de Deus uma restauração completa quando eu me submeto e estou disposto a entregar a minha vida para viver uma vida só. Eu não quero ser mais duas caras. Eu quero ser uma pessoa só. Eu quero ter uma identidade só. Como o Senhor falou, você escolhe. Você quer adorar Mamon ou quer adorar a mim? Escolhe, faz uma escolha. E a gente faz as escolhas e depois fala com Deus: por que eu estou passando por isso? Por quê? Deus é um Deus de misericórdia. Lá em Hebreus 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso. Tem coisa que traz peso e tem coisa que é pecado. Aqui tem uma diferença, tá, gente? Aqui fala desembaraçando de todo peso.
e de todo pecado. Se fosse uma coisa só teria sido escrito pecado. Quando eu li que todo peso, porque aqui o Senhor fala para a gente desembaraçar de coisas, mudar, né? Sabe o que eu lembrei, gente? Quando o Senhor falou comigo, Miriam, por que você continua passando 4 panos de chão todo dia na sua casa? Um muito molhado, um menos molhado, um seco e um mais seco. Seus meninos cresceram, eles não estão mais babando, jogando tote no chão. Por que você continua com esse peso, tirando o seu tempo, tirando as suas forças? Que coisa inútil. Não é mais necessário. Gente, o Espírito Santo, foi ele que me falou isso. Eu falei, pai, é mesmo, e os meninos cresceram, não preciso de passar todo dia. Descobri que eu podia passar uma vez por semana. Olha que peso que eu tirei. Todo dia tendo que passar aquilo. Passou, agora não precisa mais. O meu dia oficial da faxina tinha, não sei se era sexta ou sábado, mas era uma coisa solene, religiosa, que se não acontecesse toda a limpeza da casa naquele dia, aquilo me incomodava. Olha que mente. Deus fala, renova a mente. Faz diferente. Quem sabe, um dia da semana, dá para você dar uma caprichada na cozinha. Um outro dia da semana, dá para dar uma caprichada na roupa de cama, nas toalhas. Um outro dia, dá para você fazer uma outra coisa. Até o dia de passar a roupa para mim era oficial, gente. Sangue de Jesus tem poder. Que coisa. Miriam, seja mais criativa. Seja mais criativa. Eu não posso, em quinta-feira de tarde, eu não posso fazer nenhum outro compromisso, porque quinta-feira de tarde é o dia solene de passar roupa. Que coisas! Meu Deus, aonde que está a inteligência do Espírito Santo? Onde que está a ação dele? Eu estou vivendo à base do quê? Livrando-nos de todo peso. Todo peso. Tem que ser assim. Meus armários tem que ser assim. Minha casa tem que ser assim. Aí vai um dia que eu não consigo mais fazer faxina. E aí eu vou sofrer amargamente. Porque tinha que ser como o meu governo. Eu quero assim, assim, assim. Aí vem a outra pessoa e faz de outro jeito. Aí eu não consigo ficar com nenhuma faxineira. Porque todo mundo faz diferente de mim, é claro. Mas eu quero, no meu governo, que seja feita a minha vontade. Então, está aí o resultado. Deixa Deus te livrar de pesos, situações que não são pecados, mas que trazem danos. Amém? E do pecado, que tenazmente, é igual uma cola tenaz mesmo, né? Nos assedia. Sempre o Senhor quer que a gente saia do lugar. Como ele falou em Romanos, para a gente andar, né? Como ele falou para Jó, para Ló: corre, foge, sai fora. Um dia eu vou parar de passar o pano. Ixi, coitado. Se não obedeceu a Deus hoje, mas até mês que vem, até ano que vem. Corramos com perseverança. Corre, mas não fica parando não. Tomou a decisão de correr? Corre, vai em frente. Vai em frente. Corre com perseverança. Tem gente que fica assim: eu não sei se ano que vem eu vou trabalhar no ministério, ou se eu vou continuar. Eu fico assim: é louco? Deve ser louco. É a nossa vida. A nossa vida é servir Jesus. Enquanto tiver perna para pular durante os cânticos, mão para gesticular, gente, vocês me aguentam aí que eu vou pular.
puder movimentar minhas pernas, eu vou ter no meu coração, que bom que eu aproveitei. Não existe isso na minha vida. Eu não sei se eu vou fazer a vontade do Senhor. Isso que eu nem perguntei para ele, é claro. Eu não sei se eu vou continuar no ministério. Eu não sei se eu vou fazer isso ou aquilo. Como que você não sabe? Você está vivo? Você vai fazer o que se você não servir o Senhor? Vai ficar assistindo televisão? Vai fazer o quê? Meu Deus, meu Deus. E como é que a gente, com perseverança, corre essa carreira que nos está proposta? Como, gente? Olhando para quem? Para mim no espelho? E aí, Miriam, o que você quer? O que você deseja, Miriam? Quais são as suas escolhas? É assim que a gente corre? Como cristão? Como é que a gente corre como cristão? E nessa corrida a gente é restaurado quando a gente corre olhando para Jesus. Não tem outro jeito. Se eu olhar para os lados, mas o meu pai desanimou, mas o meu irmão também desanimou, mas o fulano não está indo mais na reunião da igreja, mas o ciclano parou de orar, mas o fulano. Isso daí, gente, é mais antigo que Gênesis. Misericórdia. Deus tem te dado saúde, você sabe que Ele te deu dons e talentos, não é? Então, desfrute. Isso é vida em abundância. Você vai ser pleno, vai ser saudável, vai conseguir passar por circunstâncias de uma maneira leve e suave, ainda que as pessoas fiquem assim: nossa, você conseguiu passar por isso e por aquilo? Como? Sendo amigo de Deus, olhando para Ele. Mas tem gente que tira os olhos do Senhor e fala: fulano e ciclano fez isso comigo, ou eu passei por isso ou por aquilo. Vou virar as costas para o Senhor. Vou virar as costas. Isso é muito sério, porque há uma grande nuvem de testemunhas a nos olhar. E um dia, quando estivermos diante do Senhor, Ele vai dizer: Miriam, por que você parou? Pai, aconteceu aquilo. Foi forte, né, pai? Foi complicado, né? Por que, Miriam, você parou de olhar para mim? Se você tivesse se voltado para mim, eu teria resolvido de outra maneira. Que pena, Miriam, que desperdício. Sua dor foi pior, né? Seu sofrimento foi pior, né? Queria tanto ter te poupado, mas você não me permitiu. Você virou as costas para mim. Que pena. Queria tanto que você desfrutasse da revelação da minha glória, que é o ápice que o Filho de Deus pode ter aqui na terra. E infelizmente, às vezes, né, nós não desfrutamos dessa bondade do Senhor, né? Não por falta do poder de Deus. Será? Mas eu achava que Deus não ia ser o suficiente para me restaurar. Eu não acreditava que Deus pudesse fazer comigo alguma coisa que realmente restaurasse a minha vida e a minha sorte. Por isso eu desisti. Por isso que eu estou lá em 2013. Gente, já passou até o Covid, não sei o quê, e Deus te guardou. Você está em 2013. Você está preso lá. Mas você não sabe como que as igrejas eram. As igrejas do passado eram mais avivadas. As igrejas não sei o quê. Meu filho, você está lembrando disso? Eu nem lembro. É tanta glória de Deus hoje. Deus fez tanta coisa hoje que eu nem estou lembrando do passado. Como é que comporta na sua mente ficar às vezes com ladainhas e pensamentos antigos? Biblicamente
gente falando em nada. O Senhor fala para a gente fazer isso. Isso não é sábio. Ele fala para mim olhar para frente. Ele fala para mim olhar para Ele. Ele fala para mim prosseguir para o alvo. Ele fala para mim tirar essas tenazes, essas coisas que ficam agarrando nos meus pés, tanto os pesos quanto os pecados. Deus tem poder para restaurar. Ele só quer o nosso aval. Até quando? Eu lembrei quando o Senhor falou com Samuel a respeito de Saul, né? Samuel, até quando você vai sofrer por causa de Saul? Ele fez uma escolha, Saul fez uma escolha. Vai embora, Samuel, caminha. Para de sofrer. Ah, mas enquanto meu filho não converter, enquanto eu não arranjar um emprego, enquanto a igreja não mudar, enquanto o governo isso ou aquilo, eu não tenho convicção da minha felicidade nem da minha paz. É sinal que o Senhor não é a sua fonte. Prepare-se para ser muito frustrado. Mas se o Senhor é a sua fonte, alegre-se e descanse, porque você vai contemplar a glória do Senhor. E isso vai ser tremendo e maravilhoso. Vamos ficar de pé, quem puder ficar. Como pode Deus ser tão maravilhoso assim? Restauração, sim. Qualquer pessoa que conversar com você durante esse ano, ela pode contar a tragédia que for. Você vai poder dizer: existe um Deus que tem poder para restaurar. Pare de pedir explicação. Para de brigar com Deus. Seja inteligente. Tenha Deus como seu amigo. E na caminhada, você vai ver a manifestação da glória dele. Ô Espírito Santo, amado Espírito Santo, que felicidade, que alegria, que prazer contemplar a tua glória nesse primeiro dia de janeiro de 2023. O Senhor trazendo para todos nós e para cada um de nós a segurança de restauração. Ah, mas eu fui tão decepcionado. Ano passado eu lutei tanto achando que Deus ia fazer assim, não fez? Deus é que entende todas as coisas. Deus entende tudo como eterno. Nós só entendemos um pedacinho da coisa. Pega quem é precipitado. Para de querer explicação de Deus. Se você perdeu a sua paz, porque você não está satisfeito com a resposta de Deus e com aquilo que está acontecendo, que nesse momento você possa pedir perdão para o Senhor. Converte a Deus, vive para Deus, busca a vontade de Deus, desapega. Quantos, né, Pai? Tem que ser tirado as coisas, tem que passar por dores e sofrimentos, para ver se entende quão horrível é a forma do mundo, e poder então ser tirados para fora, para
viver o melhor do Senhor. E quantos, mesmo saindo para fora, fazem como o povo no deserto, que depois de serem libertos da escravidão, por causa de cebola e alho, murmurou, querendo voltar atrás. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Quanto investimento próprio nós fazemos sem buscar a direção do Senhor e a clareza de Deus. Quanto orgulho e quanta vaidade nos deixando presos como numa gaiola. Quanto orgulho e vaidade. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira. Por que Deus não fez isso comigo e fez com o outro? Por que Deus deu esse presente para um e não deu para mim? Jó reconheceu quem ele era. Quem ele era? Um ser humano. Um ser humano. E ele reconheceu quem é Deus. Algum de nós fez alguma estrela no céu? Algum de nós definiu qual a cor de algum peixe no fundo do mar? Algum de nós sabe declarar quantas gotas de chuva vão cair essa semana? Algum de nós tem ideia do que o Senhor tem planejado para a gente em 2023? Algum de nós tem algum conselho para dar para Deus, para adiantar, se é que Ele não sabe? Algum de nós tem caído na ignorância de temer aquilo que o homem pode fazer? Algum de nós tem caído nesse gravíssimo erro e pecado de temer o que o homem pode fazer? No Salmo 86 diz que eu não tenha nenhum tipo de medo, nenhum temor, a não ser temer o nome do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos pela ignorância de ficarmos pasmados, perplexos com relação a decisões e situações de homens. O Senhor não pede isso para nós. O Senhor só diz: apresenta a mim a sua causa, apresenta a minha aflição, interceda, seja intercessor. Intercessor é aquele que Deus é sempre maior do que o problema. O intercessor não é aquele que complica e aumenta o problema. Intercessor é aquele que leva a causa a Deus, sabendo que Deus fará aquilo que deve ser feito. Oh, amado Espírito Santo. Amado Espírito Santo. Que alegria tua companhia. Que alegria tua companhia. Que bênção, ó Deus, que bênçãos. O Senhor está restaurando eu, Miriam. Que delícia. Que impacto que eu estou sofrendo a cada dia. A cada dia que passa eu fico mais grata, mais maravilhada diante da restauração que o Senhor está fazendo nas minhas emoções, na minha mente, na minha alma. Que coisa linda! Parabéns, 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 meu Deus, parabéns, parabéns por essa restauração maravilhosa. E como eu tenho dito com o Senhor, eu quero cooperar com a minha própria restauração. Eu quero, Pai, ser cooperadora com o Senhor. Nós somos cooperadores de Cristo.
E eu quero ser cooperadora sim com o Senhor da minha restauração. Deus, se o Senhor tem isso para mim, por que eu não vou fazer uma sociedade com o Senhor e vou ficar sozinha, apática ou parada no tempo? Não, Senhor. Isso não é sábio, isso não é bom. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Como Jó disse, eu te conhecia só de ouvir. Ouvia muitas coisas tremendas do Senhor. Mas agora os meus olhos te veem. Pai, nesse ano de 2023, o Senhor traz para nós Êxodo 33, 18. Oh, mostra a tua glória, mais do que a glória própria, mais do que a glória da minha vida, mais do que a glória da minha família, mais do que a glória da nação que eu vivo. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Eu quero te conhecer. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Oh, amado Espírito Santo. Oh, amado Espírito Santo. Não foi à toa que Paulo disse: eu considero como esterco, como cocô de bicho, os meus títulos, as minhas posses. Porcaria, porcaria, nada perto da grandeza de te conhecer. Oh, Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, meu Pai, Carlos de Israel. Uau! Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Papai, prossigo para o alvo, para o plano da soberana vocação. Fomos vocacionados a ser filhos à cara do Pai. Oh, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és incomparável. Tu és incomparável. Tu és incomparável. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Se você está recebendo esse ensino e essa palavra, agradeça ao Pai. Isso é cuidado do Pai. Isso não é planejamento de uma igreja, de uma denominação. Isso é cuidado de um Pai. Agradeça ao Pai. Consagre ao Pai seus dias, dons e talentos. Fala: Pai, não passa para outro não, Pai. Aquilo que o Senhor predestinou para mim, meu Deus, deixa eu fazer. Deixa eu sentir o prazer de fazer a tua vontade, Pai. Deixa eu sentir essa glória e esse prazer, Pai. Deixa. Eu quero, eu escolho para 2023 uma restauração na minha vida. E eu sei que a minha família, eu sei que a igreja do Senhor vai passar por uma restauração maravilhosa, grandiosa. Oh, que diminua eu, que o Senhor cresça, 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 cresça. Que eu não coloque limite à atuação de Deus na minha vida. Que eu não retroceda. Que eu não cometa esse absurdo de retroceder e de muito menos olhar para trás.
Não se trata da vida do outro em primeiro lugar. Se trata da minha vida. Não se trata em primeiro lugar da vida dos meus filhos biológicos. Se trata em primeiro lugar da minha vida. Cura para minha vida e restauração para minha vida. Vai ser espelho, motivação e incentivo para os meus filhos biológicos e espirituais. A começar de mim. A começar de mim. A tua glória, Senhor, a tua glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. Glória a Deus. Proclame. Proclame. Glória